Olá, pessoal. Mais um encontro nosso, no nosso curso Estratégias e Técnicas Defensivas no Tribunal do Júri, da investigação a plenário. Todo mundo que está inscrito sabe muito bem que a gente vem motivando a todos e todas a debatermos questões bem interessantes sobre Tribunal do Júri e outros aspectos também para além do Tribunal do Júri. Paulo, hoje nós vamos debater, mas já tivemos outros encontros aqui com advogados, advogadas, defensores, defensoras que fazem parte do nosso curso. Aliás, você faz parte do nosso curso. Depois você vai falar um pouquinho para a gente. Você está me ouvindo, Paulo? Sim, estou. Bom dia aí, Denis, bom dia a todos. Então, o que eu venho fazendo? De 15 em 15 dias, a gente vem se reunindo a partir das dúvidas práticas que os colegas vêm trazendo, seja para mim, né? Tem um link direto que as pessoas que estão no curso me enviam lá perguntas, dúvidas, a questão é bem interessante. E também no nosso grupo fechado. Nós temos um grupo fechado de WhatsApp, em que todos que estão lá inscritos interagem. Ontem mesmo nós tivemos não sei quantas mensagens, mais de 50. Quando eu saí do júri, tinha mais de 50 mensagens, um debate muito interessante sobre a diferença de uma estratégia em defesa, em plenário, em relação à desistência voluntária, ou mesmo manteria lá o aspecto dos concursos de crime formal. Eram dois fatos que um dos advogados que está inscrito estava defendendo. Então, é muito legal. Essa interação está sendo muito legal. E aqui, Paulo, é uma interação, posso dizer, horizontal. Não tem melhor nem pior, né? Embora o curso ministre as aulas, mas na hora da discussão todos interagem por igualdade. Nós temos advogados renomados e advogadas também, claro, no nosso curso. Nós temos advogados ou advogadas que estão iniciando a carreira, nós temos defensores, defensoras públicas experientes no Tribunal do Júri, e aí o debate sempre é muito intenso e nós aprendemos muito com os colegas, com as dúvidas e com as respostas. Hoje, mais uma vez, viemos aqui ao vivo para debatermos a questão. Se alguém, depois eu já trago aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar por chat e a gente vai responder aqui. Mas um colega nos trouxe uma dúvida e aí, na hora que eu pensei, eu ia responder pelo WhatsApp, mas achei melhor não. Vou esperar um pouco e responder essa pergunta com quem realmente sabe sobre as questões sobre ética e deontologia da advocacia criminal. E como essa aula é uma aula importante, especialmente para os advogados e advogadas, na verdade, uma aula não, um bate-papo, eu vou deixar gravado também para aqueles que não estão inscritos, excepcionalmente para os que não estão inscritos no curso, porque é sempre um debate muito importante, muito intenso, que todos nós temos que nos defrontarmos com questões práticas, e essas questões devem ser respondidas de peito aberto. Hoje, eu tenho a grata satisfação de estar aqui ao lado do meu grande amigo, brilhante advogado criminalista do Rio de Janeiro. Aliás, poderia falar não só do Rio de Janeiro, do Brasil, hoje atua em todos os estados. No outro dia liguei para ele, ele estava, acho que em Fortaleza, não me recordo bem, lá perto de numa cidade turística, fazendo um júri. Dr. Paulo Machado, que é advogado criminalista, professor de Direito e Processo Penal, especialista em ética e deontologia, faz parte do Conselho Disciplinar da Ordem dos Advogados aqui do Rio de Janeiro, tem livros sobre ética em relação à atuação do advogado, da advogada, tem um curso específico online também, depois você fala para a gente, Paulo, sobre ética, especialmente para aqueles que estão ingressando na advocacia. Então, eu fico muito feliz de estar ao lado desse grande amigo e brilhante profissional. Paulo, faz uma rápida introdução aí, na verdade, uma rápida apresentação sobre a sua atuação na área criminal, na docência,
para que todos que estejam aqui possam também te seguir aí nos seus debates intensos quanto ao direito, ao processo e da advocacia criminal. É isso aí. Bom dia, professor Denis, bom dia a todos e a todas. Uma honra para mim poder estar participando desse curso, do qual também fui aluno, né? Foi como o professor Denis disse, eu ainda fui na versão presencial, viu? Presencial e online. Fiz os dois, verdade. Quando assim que terminou de gravar, Denis, posso comprar? Terminou? Já está disponível. Acho que deve ter sido aí um dos primeiros aí também, né? Você foi o segundo. O primeiro foi minha esposa, o segundo foi você. Tá certo. Eu sou um seguidor aí, um eterno aprendiz do professor Denis Sampaio. Mas uma coisa que ele falou é verdade, a gente está sempre aprendendo um com o outro, né? Em sala de aula mesmo, muitas das coisas eu aprendo com os alunos. Como eu só atuo na área criminal, desde que me formei, desde o ano 2000, né? Me formei em 99, tirei a carteira da OAB lá para janeiro de 2000. Então, são aí mais de 20 anos atuando, mas a gente fica um pouco distante do processo civil, né? E aí, volta e meia, o aluno traz uma questão, e aí, com os próprios alunos das faculdades, a gente está sempre aprendendo também. Acho que é típico do ser humano, né? A gente tem sempre a humildade para poder estar sempre aprendendo e, enfim, alguns poucos acham que sabem tudo, né? Mas é só o que eles acham, porque, na verdade, sempre vai ter alguém que sabe alguma coisa diferente da gente, né? Tem alguma coisa, sempre alguém tem alguma coisa para nos ensinar. Sempre, sempre, sempre. Né? Porque eu acredito que a experiência, essa sim é a que vai nos trazer aí o verdadeiro aprendizado. Né? E, olha, grande doutor Pablo aqui com a gente também. Esse aí, olha, é o futuro da advocacia criminal, viu? Doutor Pablo aí, já nos bancos da faculdade, tem se destacado bastante aí. Parabéns, doutor Pablo. Bom, seja bem-vindo. Mas o que eu estava dizendo aqui é que a gente está sempre aprendendo um com o outro. Né? Então, esse meu convite para cá, apesar da apresentação que o professor Denis fez, né, da minha especialidade, né, eu leciono processo penal e ética, né, deontologia jurídica, mais uma vez aqui é um grande bate-papo, porque juntos nós podemos combater as arbitrariedades que muitas das vezes nós, advogados, defensores públicos, sofremos. Né? São tantas histórias que a gente ouve por aí, né, de juízes, juízas, membros do Ministério Público, que por vezes não entendem lá o artigo 6º da Lei 8.906 de 94, que não há hierarquia nenhuma entre advogados, juízes e membros do Ministério Público, né, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Grande doutor Eduardo também, seja bem-vindo. Doutor Eduardo foi o que me ensinou de VEP. O que eu sei de VEP foi com o doutor Eduardo, que está aqui com a gente também, que é aluno aqui do curso Denis, brilhante criminalista. Né? E é engraçado, né? Às vezes tem advogados, tem colegas que ficam dizendo, acham que tem vergonha de dizer que fazem aula contra advogado. Tipo, que vaidade boba, gente. Vamos aprender. O benefício vai ser para o nosso cliente, para a sociedade, para a liberdade. Né? Que vergonha dizer que faz curso. Que bobagem. Advogados com mais experiência também devem fazer também. Né? Enfim, tem sempre alguma coisa que a gente deve aprender. Bom, então eu te agradeço. O professor Denis quer começar as primeiras palavras e depois nós vamos bater nesse papo. Participe também, viu, pessoal? A pergunta foi o seguinte: caso o acusado, usando de artifícios, na véspera do julgamento, constitua novo advogado para que o júri não ocorra, quais são as consequências legais? O Paulo, isso acontece bastante. Infelizmente, acontece bastante. Na verdade, acontece por inúmeros fatores. Né? Acontece por questões financeiras. Às vezes, o cliente, no momento do plenário, estamos falando em plenário, tá? Não vamos falar na primeira fase, que também acontece, e também no juízo monocrático. Vamos, basicamente, nos ater ao plenário. Não está em condições financeiras, não consegue arcar com aquele valor, há uma discordância entre o advogado e o cliente ou a sua família, e essas coisas realmente acontecem, até porque nós estamos lidando aí com inúmeras pessoas, numa situação muito delicada, num momento delicado da vida de todos, e acaba que, na véspera do julgamento, ocorrem alguns fatores que demandam lá eventuais adiamentos. Bom, então, para nós delimitarmos, colocarmos as questões bem organizadas,
nós temos que começar quanto à questão do adiamento. A regra é que não haja adiamento, seja no julgamento, seja nas audiências, porque nós temos que ter uma celeridade processual. Então, lá, a garantia constitucional da duração razoável do processo, o juiz acaba sendo o presidente dessa organização da pauta, a gestão da pauta está na mão do juiz. Isso é uma discussão bem interessante quanto à gestão de justiça, mas não vamos adentrar a esse ponto, porque o nosso ponto é a defesa nesse momento. E, em regra, nós não temos o adiamento das sessões plenárias. O artigo 455 começa a dizer o seguinte: o Ministério Público que não comparecer, se o Ministério Público não comparecer, o juiz-presidente adiará o julgamento. Ponto. Até porque nós não conseguimos fazer um julgamento sem Ministério Público, muito embora eu conheça uma história de já ter ocorrido isso numa comarca aqui do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Isso aconteceu quando eu iniciei a minha carreira na Defensoria Pública 20 anos atrás, mas vamos deixar a fofoca de lado. E recentemente, desculpa, só e até também fora do júri, né? Eu fiz uma audiência agora aqui, que na audiência de julgamento, o juiz queria fazer sem a participação do Ministério Público, mas fazendo constar que ele estava lá. Né? Então, tudo bem, vamos lá. Vamos em frente. Desculpa. Mas tem um parágrafo único que diz o seguinte: se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral de Justiça com data designada para a nova sessão. Ou seja, já temos ali uma certa análise administrativa do que pode ser essa falta funcional do Ministério Público. Isso acontece muito raramente na prática, a gente sabe muito bem disso, por diversos fatores que a gente não precisa adentrar aqui. Mas, por outro lado, no que diz respeito à defesa, acontece bastante. E aí o artigo 456 diz o seguinte: se a falta sem escusa legítima for do advogado, do acusado, e se outro não for constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, com data designada para a nova sessão. O que acontece no dia? Ô Paulo, eu vejo isso toda hora. Tudo montado. E vocês sabem muito bem que o Tribunal do Júri é uma estrutura, uma instituição que é estruturada de forma onerosa. Nós temos lá a convocação de em média, 25 jurados, comparecimento de todos, nós temos ali a presença de todos, se o acusado estiver preso, a requisição desse acusado, o juiz tem que montar uma estrutura, um lanche, um café, quer dizer, nós temos ali até mesmo um gasto do dinheiro público para que aquela instalação, Paulo saiu um pouquinho, mas depois ele volta, para que aquela instalação da sessão plenária esteja realmente montada. Então, no momento do plenário, o advogado não comparece sem uma justificativa, a situação fica bastante complicada para o julgador. Olha, ele voltou aqui. Isso. Para o julgador. Então, o julgador tem que tomar algumas decisões. E uma delas, diz a lei, será comunicada à Ordem dos Advogados, e depois eu quero te ouvir nesse ponto, para que ali seja analisado em relação à falta funcional, né, daquele advogado. Claro, acontece em inúmeras situações. No outro dia mesmo, tinha um júri grande, com 2 acusados, e eu estava defendendo um dos réus, tinha uma advogada defendendo o outro. Ela liga, chorando, olha, acabei de sofrer um acidente de carro. E aí a escusa está devidamente justificada, tivemos que adiar o julgamento, porque a advogada teve lá, inclusive ela juntou uma foto, mandou uma foto para a juíza. Então, foi solucionado, ali não tem problema, será novamente redesignado. Ponto. Começam a ter problemas, e aí sim os problemas deontológicos, quando a demonstração dessa situação acaba sendo contrária ao que o advogado deve fazer, que é o seu exercício com ética. Muitas das vezes você vê que, em véspera de um plenário, o acusado acaba modificando o seu advogado. E veja, ali nós temos 2 situações. Se a situação ela tendencia para o acusado, bom,
nós não temos muita solução extraprocessual para resolver aquele problema, o que diz respeito ao acusado. Mas se começa a tendenciar essa atuação para o advogado, ou seja, uma certa manobra do advogado, da advogada, aí nós temos problemas deontológicos, que eu queria te ouvir, Paulo. Mas antes de te ouvir, mas tem uma questão que eu já enfrentei algumas vezes, quando eu fui... Hoje, o cargo se chama coordenador criminal da Defensoria Pública, mas era, a minha época, assessor criminal da Defensoria Pública, o defensor que acaba coordenando todos os defensores da Defensoria Pública. Eu já exerci esse cargo por algum tempo na administração da Defensoria Pública. E aí nós tínhamos um enfrentamento do artigo, principalmente quando a lei surge, em 2008, a alteração lá, nós tínhamos o enfrentamento do artigo 456, parágrafo 1º. Na hipótese do parágrafo 1º, artigo 456, parágrafo 2º, que diz o seguinte: na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, o juiz intimará a Defensoria Pública para um novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observando o prazo mínimo de 10 dias. E aí nós temos um parecer, eu, inclusive, que elaborei, até naquele meu e-book, Reflexões Defensivas, né, que a Defensoria Pública não pode ser intimada sem que haja destituição do advogado, da advogada. O acusado não pode ter o privilégio de ter uma defesa privada e defesa pública ao mesmo tempo. Por outro lado, a Defensoria Pública não é um macaco gordo, né, que vai quebrar galho do julgador na ausência do advogado. O juiz tem que resolver o problema com o advogado. Ou o destitui por uma quebra de ética profissional, oficiando a ordem dos advogados, intimando o réu para que constitua novo patrono, e, na ausência, a Defensoria Pública deverá atuar. Não é juiz que nomeia a Defensoria Pública. Quem nomeia a Defensoria Pública é a Constituição. Quando uma pessoa que está lá respondendo uma ação penal não possui advogado, a Constituição diz: será defendido pela Defensoria Pública. Ponto. Por quê? Porque a defesa técnica ela é imprescindível para o devido processo legal, para a ampla defesa. Então, o artigo 456, parágrafo 2º, no que diz respeito à atuação da Defensoria Pública, ele não tem uma aplicabilidade imediata. Ou seja, se o acusa, e isso é muito importante para os advogados e as advogadas, o defensor público não ficará de resguardo. Nenhum defensor público fica de resguardo. Por quê? Porque tem que aguardar a solução entre aquele advogado e a discussão processual, solucionado. Se não tiver advogado, seja ele ou qualquer outro advogado, aí sim a Defensoria Pública atuará. Isso já enfrentamos diversas vezes. Mas o problema que eu quero que você enfrente é justamente esse. Quando a pergunta me vem: caso o advogado, usando de artifícios, na véspera do julgamento, constitua novo advogado para que o júri não ocorra. Aí que está o problema. O acusado ou o advogado, utilizando de artifícios, principalmente o advogado ou a advogada utilizando de artifícios, quais seriam as consequências legais? Eu já disse mais ou menos as consequências processuais. Você pode complementar, Paulo, claro. As consequências processuais. Quais são? Adiamento do julgamento, intimação do acusado para constituir novo patrono, ofício à ordem dos advogados. Se ele não constituir novo patrono, a Defensoria Pública atuará. Ou intimação dele para constituir novo patrono, ou se manifestar no desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pública. Ponto. E o próximo julgamento ocorrerá com a atuação da Defensoria Pública. Mas, na prática, nós temos um outro problema também. No plenário, já aconteceu comigo, eu chego em plenário, júri estudado, tudo ok, e o advogado ingressa com uma procuração naquele momento. E diz assim: doutor juiz, eu não tenho condições de atuar porque eu não li o processo, eu fui constituído neste momento. O juiz também tem um problema nesse caso. É saber se o advogado também está utilizando de artifícios para o adiamento daquele ato.
e o juiz, naquele caso, deverá solucionar o caso. É claro que se a Defensoria Pública atuar, a defesa poderá alegar nulidade, porque acaba que a defesa técnica que realizou aquela defesa não é a defesa de confiança do acusado. Nós temos essa situação. Mas concorda comigo que o juiz fica ali numa situação um pouco delicada, tendo que resolver esse problema. Esse problema processual ele acaba, de certa forma, resolvendo com a destituição do advogado e a atuação da Defensoria Pública na maioria dos casos. Mas isso vai até a OAB. E aí do OAB acontecem alguns trâmites administrativos, que eu também gostaria de ouvir. O que você acha, Paulo? Bom, é isso aí. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, viu, professor Denis? Bom, para a gente responder essa dúvida de hoje, é importante a gente fazer um breve histórico acerca do surgimento da própria Ordem dos Advogados do Brasil, né? A OAB ela foi criada pelo Decreto 19.408 de 1930. O artigo 17 deste Decreto 19.408 de 1930 criou a Ordem dos Advogados do Brasil. Antes de a OAB ser criada, quem é que punia, quem é que disciplinava os advogados? Eram os juízes disciplinadores, né? De modo que a gente ainda vai encontrar alguns resquícios, de acordo com uma corrente doutrinária, né, resquícios daquela época em que os juízes podiam aplicar punições aos advogados. Então, no próprio Código de Processo Civil, vai ter um artigo lá que vai dizer: se o advogado, em suas petições, apresentar, inserir palavras ofensivas, o juiz mandará riscar aquelas palavras. Se aquelas palavras ofensivas forem proferidas de forma verbal, o juiz poderá advertir o advogado e depois cassar a palavra do mesmo. E tem mais. E se o advogado ficar tumultuando muito, o juiz pode excluir o advogado do recinto. E aí, vai excluir o advogado do recinto? Vai excluir o advogado do júri? Como é que vai ficar essa situação? E a gente cai também num outro problema, né? Bom, pessoal, diante disso, surgiram basicamente 3 correntes doutrinárias, né? Tem a primeira corrente que entende que essas previsões que existem no CPC, no CPP, inclusive essa, né, se o juiz vai ou não deferir o adiamento do júri por troca de advogado, se vai expedir ofício para a OAB, né, e existem até leis, códigos que trazem previsão de multa para o advogado que, né, faltar, aplicada pelo próprio juiz. Nossa, mas será que isso ainda pode ser aplicado? Pois há uma corrente que entende que sim, porque são resquícios daquela época em que os juízes podiam aplicar punições aos advogados antes de a OAB ser criada, né? Então, há quem entenda que são sanções disciplinares. Há uma outra corrente que entende que não. Nada disso que o CPP ou o CPC diz que o juiz pode aplicar punições aos advogados, nada disso acontece. Isso aí está tudo revogado, sobretudo nosso atual estatuto, né, a Lei 8.906 de 94, uma lei federal, diz que a OAB tem exclusividade para punir e disciplinar os seus inscritos, né, de modo que estaria tudo revogado. Agora, tem uma terceira corrente que traz o meio termo. É uma corrente que entende que algumas dessas situações podem ocorrer em razão do poder de polícia que o juiz tem para poder manter uma audiência tranquila, um processo tranquilo. Não é? O poder de polícia é aquele poder, né, de restringir um direito individual em prol da coletividade. Então, nesse sentido, quando a lei traz, né, dizendo que o juiz pode advertir o advogado, o juiz pode aplicar uma multa ao advogado, seria decorrente de uma sanção processual. Sanção processual decorrente do poder de polícia que o juiz tem de poder manter uma audiência tranquila, um julgamento tranquilo, né, enfim, e obviamente atender aos princípios constitucionais, né, sobretudo aí, né, do bom andamento do processo, né, da razoável duração do processo. Pois é. E aí, pessoal, para responder também essa pergunta, é claro que o que eu vou falar aqui é um bate-papo, né, enfim, é uma opinião minha, diante desses anos que eu venho estudando deontologia. Agora, na prática, a gente vai ver cada coisa acontecendo de uma maneira, né? É claro que não é para vocês chegarem no júri, não, excelência, o Paulo Machado falou lá assim, nossa, você vai levar um fora. Mas quem é Paulo Machado? Eu lá conheço Paulo Machado, é o que o juiz ou a juíza vão falar para vocês.
Então, aqui é um bate-papo, porque muitas das vezes eu posso até mudar essa minha opinião, né, esse meu entendimento, de acordo com a experiência de vocês, né? Mas, enfim, pessoal, é porque vemos e convenhamos também, assim, durante esse tempo, eu já me deparei com situações de colegas, realmente, que fazem a questão que está nitidamente que ele quer armar, né? Há alguns anos atrás, eu fiz uma audiência, eu era assistente de acusação, e do outro lado, pelos réus que estavam presos, era um advogado, não vou falar o nome dele, obviamente, né? Mas já com seus 80 anos de idade, ele já tinha sido membro do Ministério Público, né? E ele queria adiar aquela audiência porque ia ter um benefício lá para os clientes, né? A questão de excesso de prazo, tem bastante tempo isso. Já vai para entre 10 e 15 anos aí que isso aconteceu, mas me veio aqui a memória agora. E aí ele começou a tumultuar a audiência. E teve um momento que ele começou a pegar super pesado. Essa juíza aqui do nosso tribunal, ela neta de um ministro. E ele começou a falar coisas absurdas. Olha, o tempo que eu tenho de carreira é mais do que você tem de vida, porque eu já fui membro do Ministério Público. Você, inclusive, não está honrando o sobrenome da sua família, falando do avô dela, que foi ministro. Ele começou a surtar, né? E chegou um momento que não teve como, porque a juíza começou a ficar nervosa, o promotor, né, deu ordem de prisão por desacato, eu entrei como testemunha, foi todo mundo parar na 5ª Delegacia de Polícia. E o advogado só queria isso se fosse no carro oficial da OAB. Isso deu um problema danado, mas ficou nítido de que ele queria ali buscar o adimento da audiência, né? Então, um primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração sempre é a questão ética, né? É claro que por motivos de o advogado chegar lá, começar a passar mal, a pressão alta subir, não é? Alguma coisa que efetivamente, e aí realmente, né, acho que o bom senso do juiz seria aí, da juíza seria, obviamente, adiar o júri. Por exemplo, às vezes o advogado ele fez um belo trabalho, petições muito bem escritas, né, desde a resposta à acusação, recurso em sentido estrito, enfim, impetrou alguns habeas corpus, e aí no dia do júri lá, do plenário, enfim, o cliente revoga e aí eles tentam adiar o júri. E aí muita da questão, que eu entendo, assim, muito dessas dúvidas a gente vai solucionar. Por exemplo, vem cá, por que ele está querendo adiar? Tem perigo de prescrição? Não tem perigo de prescrição? Não é? Acho que esse seria o primeiro ponto, assim. Ou seja, ele é notório que ele está buscando um benefício, não é? Porque realmente acontece, né, pessoal? Às vezes, poxa, uma semana antes o cliente briga com o advogado combina, olha, você vai fazer o pagamento do júri agora até um mês antes, o cliente não paga, e fica enrolando, aí junta a procuração, e aí só chega na conclusão lá na véspera. Pô, mas eu peticionei tem um mês. Então, olha só abriu conclusão hoje, já estou pedindo adiamento desse júri já há um tempo, né? O cliente está com revogação aqui. Então, assim, muitas das coisas a gente vai ver pelo próprio andamento do processo, pelo próprio andamento processual, né? É claro que tem advogados que já o utilizam por estratégia, né? Vamos deixar só um advogado na procuração, porque lá no júri, se o júri não estiver bom, aí a gente vai e consegue o adiamento, né? Então, assim, apesar de ser realmente, né, uma estratégia defensiva, e aí muitas das vezes os juízes acabam adiando realmente com receio de criar uma nulidade, porque é daquela discussão, né? A relação do advogado e cliente é baseada na fidúcia, na confiança. Pode ser que tenha acontecido uma coisa na véspera, uma discussão entre eles, que o cliente não concordou, ele vê que vai ser, né, mal representado, e acontece. Aliás, esse final de semana eu estive lá no presídio de Bangu 8, encontrei com o doutor Igor de Carvalho, né? Grande tribuno, fui aluno dos dois juntos, né, no nosso primeiro curso presencial. E aí, encontrei com ele ontem, plenário. Estava fazendo um juízo e foi lá despachar com a juíza. Opa, ele é um baita advogado, um grande amigo. E aí a gente encontrou com ele, encontrei com ele lá em Bangu, e aí nisso estava passando um preso, né, que estava trabalhando de faxina. Era o faxina. E já conhecido do Igor há bastante tempo e tal, e ele estava contando para a gente o seguinte: poxa, olha só, fui condenado no júri. Aconteceu uma situação, eu não estava me sentindo confortável com a minha advogada,
eu acabei fazendo por videoconferência o júri. O que eu estava falando, ninguém estava ouvindo lá no plenário, porque minha esposa estava presencialmente lá, e minha advogada não pediu adiamento. E a composição do júri estava ruim. Enfim, eu peguei 30 anos, um crime que eu nem cometi. Ele era motorista da Polícia Militar, nunca subiu o morro, nunca matou ninguém, nunca atirou em serviço, e pegou uma pena altíssima aí, porque, enfim, parece que ele assinou um auto-resistência na vez dele. Não tem rodízio de assinar resistência no posto lá. Isso acontece, na verdade. O que eu achei mais impressionante foi que a esposa que estava lá assistindo ao júri disse que o que ele falava, que nem está na internet aqui hoje, que eu estou vendo que está falhando aqui toda hora. Já caí e voltei algumas vezes. Imagina fazer um júri assim, gente. Então, esse é sim um motivo para o advogado pedir adiamento, excelência. Não tem como, ele está preso, poxa, por videoconferência, mas não estou ouvindo o interrogatório, gente, que é o momento dele, é o único momento dele a sós no processo com o conselho de sentença, com o magistrado, com quem vai julgar. E ficou picotando, olha só, gente. Então, ali mesmo, para mim, seria caso de dissolução do júri e remarcar. Né? Nítida violação aí ao direito de defesa. Né? Agora, do meu ponto de vista, pessoal, né, eu estou no Tribunal de Ética já há mais de um ano, a gente recebe muitas representações, né, de juízes, não só em relação a essa questão do tema de hoje, quanto de outros também. E eu confesso, né, a gente que atua de fato no dia a dia, trabalha sábado, domingo de madrugada, passa por situações aí, audiência e tudo mais, sempre que chega alguma representação, ofício de juízo, já vejo com outros olhos. Eu falei, peraí, vamos ver o que acontece. Porque eu já vi também muitos juízes ameaçarem advogados. Vou mandar peças para a OAB, hein? Se você não fizer isso. Então, nossa, poxa, peraí, o advogado às vezes com medo vai e se submete a determinado tipo de situação com receio. Então, eu já começo olhando com outros olhos. Né? E aí, o que eu analiso no processo, quando tem uma situação dessa, né, e especificamente sobre adiamento de júri, eu só peguei um caso desse no Tribunal de Ética, né, o que eu fiz foi dar uma olhada, olha só, tinha período de prescrição? Não. A situação ali, como é que foi? O advogado foi subestabelecido uma semana antes, né, e o advogado, em sua defesa, disse que ele não fazia plenário. Tanto é que ele juntou vários andamentos de outros processos no plenário, no Tribunal de Ética, no sentido de que ele sempre fez muito tribunal do júri ali até antes do plenário. Ele sempre trabalhou no procedimento do júri, mas plenário ele não faz. Ele não acha que tem laboratório, mas ele sempre faz tudo muito bem, mas ele para ali. E o combinado foi esse. Só que o cliente teve problema de construir, por falta de dinheiro, um outro advogado para fazer o plenário. E chegou naquele momento, queria adiar, o juiz entendeu que era realmente uma armação e expediu ofício para a OAB. Só que no processo disciplinar, eles explicaram tudo que não puderam explicar para a juíza ali naquele momento. Né? Tudo naquela ansiedade, naquele calor de se fazer o júri e tal. Enfim, e ali ficou muito bem que ele não provado que ele não cometeu infração disciplinar nenhuma. Ele, de fato, nunca fazia júri. O problema foi que o cliente não teve tempo suficiente de arrumar dinheiro para conseguir ir pagar o seu advogado lá para fazer o júri. Né? Então, foi uma questão que, obviamente, eu votei pela absolvição. Ele foi absolvido no Tribunal de Ética da OAB. Né? E é porque a gente também passa por um problema, pessoal. Qualquer lugar que o advogado criminal chega, ele já chega com um mentiroso escrito na testa. Né? A gente chega, às vezes, assim, até para falar a verdade... Nossa, às vezes eu falei, puxa, meu cliente é inocente e tal, e eu vou conversar, mas a placa de mentiroso, porque o juiz, o promotor, muitas vezes já olha para a gente assim. Né? No recesso, eu estava com um cliente preso. O Eduardo, a sociedade, né, Paulo? A sociedade, né? A sociedade, é verdade. Criminalização da advocacia criminal. É isso. Isso é um grande problema. Isso é um problema danado, e eu estava com um cliente preso na pandemia, o Eduardo até conhece esse caso, né? Enfim, era uma acusação de extorsão que, na verdade, nem tinha isso. Um cliente ele foi tentar ajudar uma pessoa a recuperar um carro. Né? Grande Márcio! Fera! Saudade, amigo. Márcio foi aluno comigo lá no seu curso. Lá. Fomos alunos aí da versão presencial. Tem que ter outra, hein? A pandemia já está passando, hein?
Já está na hora de poder fazermos um curso presencial. Podemos fazer um seminário, hein? Presencial. Poxa, veja a hora. Deixa eu virar o ano, né? E a gente bota uma questão ética lá também, né? Vamos fazer isso. Mas, pessoal, assim, resumindo, assim, eu acho que a ética vai solucionar muitas questões. Se for aquele advogado, às vésperas de uma prescrição, que quer armar uma coisa, tudo bem. Né? Mas se o advogado for honesto, o cliente também, excelência, a situação é essa, vamos adiar o júri? Eu sei que o juiz tem muito pouco tempo, às vezes na hora da situação ali, tudo pronto, todo mundo intimado, né? Então, o juiz, se puder, a juíza, se tiver um pouquinho mais de cautela de poder ouvir o advogado, confiar um pouco mais, né? Obviamente, através de provas, né? Excelência, aconteceu isso, né? Me parece que realmente deveria ser adiado aí, sobretudo se não tiver perigo de prescrição, né? Mas eu sei que é complicado, gente. Eu estou falando aqui, né? Mas assim, eu sei que no dia a dia ali a gente fica numa situação que às vezes, até se for pedir um adiamento para a gente mesmo fazer, o advogado muitas vezes fica com medo de já ficar contaminado para o próximo júri. Né? Será que vão ser os mesmos jurados? O juiz já vai chegar, já vai começar. Tá vendo? Esse aqui vai aquele advogado que pediu adiamento, se vier aqui 2 vezes por causa dele. Não sei, né? Nos bastidores isso pode acontecer. Muitas das vezes os advogados, até com receio, acabam fazendo aí sem estarem devidamente preparados. Mas, enfim, me parece que também, por parte da OAB, né, deve-se ter uma proteção maior para que possa uma OAB forte, unida, sempre defender, porque a OAB ela não existe, eu sempre digo isso no Tribunal de Ética lá, a OAB não existe só para punir o advogado, ela existe para defender quando necessário for. Então, talvez um diálogo, né, entre a OAB e o Tribunal de Justiça, especialmente com os responsáveis pelo Tribunal do Júri, com os magistrados, pudesse nos ajudar nesse sentido. Né? E vocês tiveram aí, vocês querem falar alguma coisa? Tiveram alguma experiência nesse sentido que pudesse trazer para a gente aqui? O que eu acho, Paulo, é o seguinte, eu estou nisso, antes de ser defensor, eu era advogado, e estou nisso há mais de 20 anos. Né? Conheci muitos juízes, juízas, membros do Ministério Público, por todo o estado aí do Rio de Janeiro. E também advogados. Eu tenho uma relação muito, muito intensa com os advogados, seja pelo curso, seja por eu ser membro honorário do IAB. Então, e a advocacia, né, a Defensoria Pública, a advocacia está sempre muito presente. O que eu vejo é que, às vezes, os juízes, as juízas, eles acabam não filtrando as situações. Né? Porque, quer dizer, eu estou aqui generalizando, e aí eu faço uma diferenciação entre eles. Muitas das vezes, o juiz ou a juíza que são mais criteriosos, inclusive até no processo, também são criteriosos nas questões das defesas. E observância que aquele advogado, aquela advogada, ela excepcionalmente tenha ocorrido uma situação dessa, e antes de que seja oficiado a OAB, antes que tenha algum tipo de atuação administrativa, colher informações para saber o que realmente aconteceu. Né? Um exemplo. Num dia desse, a gente estava em uma audiência, né, em outro tribunal, não era o meu tribunal, e a perita, ela não foi. Por um acaso, eu conheço a perita. Na hora que ela se ausentou, o juiz oficia-se a Polícia Civil, a Corregedoria da Polícia Civil, pela ausência da perita. Automaticamente, eu liguei para a perita e falei, fulana, está acontecendo isso? Estou de férias, eu nem recebi essa requisição. E aí eu falei para a juiz, olha, por um acaso eu conhecia a perita. Porque se eu não conhecesse a perita, ia haver um ofício à corregedoria, todo um procedimento administrativo para ela dizer, eu não recebi a requisição porque eu estava de férias. Não foi uma falta minha. E muitas das vezes eu vejo isso acontecendo no dia a dia. Ausência, ofício. Ausência, ofício. É claro que o poder de polícia ali, a gerência daquele ato é importante para que o juiz, né, a juíza, dê seguimento ao seu trabalho, ao nosso trabalho. Mas a automaticidade quanto a um procedimento administrativo, ou mesmo a facilidade quanto a esse procedimento administrativo,
Não pode acontecer. Nós temos que criar ali, como você bem identificou, a análise de cada caso concreto. Olha o problema que nós enfrentamos na advocacia especialmente, mas basicamente nós enfrentamos hoje. Há uma lei flagrantemente inconstitucional que diz que, se a pena for superior a 15 anos, haverá ali uma prisão automática. E alguns juízes aplicam essa lei inconstitucional. E o advogado, a advogada, fazendo aquela análise, observa: quando ocorrer aquele juízo, eu não realizarei aquele plenário. Veja que o problema que nós temos é uma lei inconstitucional que, em alguns casos, tem aplicação na prática e, infelizmente, o advogado acaba utilizando de certo subterfúgio para que aquela lei não seja aplicada. Então, são questões casuísticas que a gente tem que realmente observar. Quem está com a gente aqui. Doutor Antônio de Pádua, grande advogado criminalista e vice-presidente da Ordem dos Advogados de Nova Iguaçu. Excepcional Nova Iguaçu, cara atuante, um brilhante advogado, grande amigo, grande parceiro. E, além de tudo, também frequenta e a gente tem uma relação direta num dos melhores botequins do Rio de Janeiro, que é o Popeye. A grande questão é que nós estamos aqui debatendo questões, não é um caso concreto, né? Não é um caso concreto, mas são questões que acontecem no dia a dia. Nós temos que, né, como professores, pensarmos aí ó, para o Antônio, ó, um choppzinho depois o Antônio poderia oferecer um choppzinho para todos os advogados, as advogadas criminalistas que fazem o meu curso. Muito bom. São questões genéricas que a gente tem que enfrentar. São questões importantes, são questões que, na prática, acabam gerando efeitos muito complexos, seja no aspecto deontológico, ético, seja no aspecto processual. Isso eu venho, Paulo, brigando há anos, porque acaba que a Defensoria Pública recebe esse acervo que não deveria receber. Por quê? Nós atuamos, todos nós conhecemos a atuação da Defensoria Pública, todos nós sabemos dos nossos limites e dos nossos alcances. Mas o advogado criminalista, principalmente aquele que está atuando no Tribunal do Júri, tem que se capacitar para isso. É o que eu falo muito no meu curso. Nós não temos um único julgamento, nós podemos ter inúmeros julgamentos, conquanto que atuemos com ética, com grau de profissionalismo, com capacitação, com conteúdo. Todos nós somos muito respeitados quando nós temos conteúdo. E quando o advogado utiliza de subterfúgio, como veio a pergunta, ele acaba não sendo, entre aspas, bem visto nos tribunais. E o nosso mundo é pequeno, né? Nosso mundo é pequeno. Talvez você já conheceu 3 ou 4 que estão aqui presentes, que fazem meu curso, vai conhecer o Antônio. Quer dizer, o nosso mundo é pequeno, o nosso mundo jurídico é menor, o nosso mundo jurídico do direito penal é pequenininho, do júri é isso aqui. Então, acaba que os juízes, as juízas, os promotores e promotoras, os jurados conhecem os advogados, as advogadas, e ouvem os uns. Hoje tem grupos de WhatsApp, que é um outro grande problema que a gente pode depois enfrentar, acaba tendo reflexo nisso tudo. Então, a minha chamada a você aqui é, para além da questão processual, trazer essa experiência da questão deontológica e da ética para que nós adentremos aí nosso atuar de forma sempre melhor. E, se ninguém tiver perguntas, já estamos aqui há 50 minutos num debate muito legal. Esse bate-papo, se você me autorizar, fará parte do conteúdo do curso, Estratégias e Técnicas Defensivas. Eu vou deixar também, como é uma aula importante, eu vou deixar também gravado, se você autorizar, claro, no meu canal do YouTube, eu te mando o link aí, se você quiser depois também fazer rever o nosso bate-papo. Agora, você tem um curso sobre ética, né, jurídica. Isso. E um livro. Fala um pouquinho para a gente aí.
Vem do seu peito, é importante. É isso mesmo, pessoal. Assim, eu dou aula há 19 anos de deontologia jurídica, né, ética das profissões jurídicas, mas a gente está vivendo um momento, pessoal, não sei se talvez pelo uso da internet, né, de que as infrações disciplinares elas estão cada vez mais sendo divulgadas e cada vez mais chegando à OAB. É impressionante o número de advogados jovens que estão sendo processados na OAB. Muita coisa. Desde, enfim, pessoas que se envolvem em situações vexatórias no carnaval, fazem enfim, postam algum vídeo lá, e aí o advogado tem que ter uma certa conduta, né? Tem que ter a conduta ética, né? Desde questão de honorários. Mas é impressionante como os jovens advogados estão sendo cada vez mais processados no OAB. Né? Então, esse meu curso lá de ética profissional da advocacia, ele serve para que a gente conheça um pouco mais a ética, porque o que eu tenho visto lá no Tribunal de Ética é que muita gente é processada porque não conhece o estatuto, não sabe como fazer, o que colocar num contrato de honorários, né? E aí eles se colocam numa situação que eles próprios vão fazer suas defesas. Aí é pior ainda, gente. Deixa com o defensor público dativo da OAB, que são os defensores públicos nossos lá, que estão acostumados a fazer isso, ou contratem alguém que entenda um pouco de ética, porque também as defesas fracas ensejam condenações, né, de jovens advogados, jovens advogadas, muitas das vezes porque não conhecem o estatuto, e às vezes endereçam errado, não sabem para quem endereçar, hierarquia na OAB, a primeira instância, a segunda instância e a terceira instância administrativa, né? Então esse meu curso está disponível lá também, pelo site do Aprenda, né? Aprenda.com.br. Eu vou deixar nessa aula, eu vou deixar o link do seu curso. Certo. Tá legal, é aprenda.com.br/Paulo Machado. E aí é importante, porque foi como eu disse, muitas representações, muitos processos disciplinares poderiam ser evitados se os advogados conhecessem um pouco mais, às vezes até por desconhecimento mesmo. Eu não sabia que não podia fazer isso, né? Enfim, por exemplo, essa semana eu julguei lá um caso de uma advogada que ela botou no carro dela o emblema do escritório, né? Uma plotagem, né? Uma plaquinha lá do escritório dela. A justificativa dela foi até boa, né? Porque ela dizia que ela mora na comunidade e para o pessoal, a rapaziada lá não assaltar o carro dela, ela bota aquele placo para identificar que é advogada e para buscar os clientes de um lado da comunidade até o outro. Ela transportava clientes para o escritório dela. E aí, no transcurso, ninguém parava o carro dela, ninguém, né, dentro da comunidade, o carro dela era... Até foi boa a defesa dela, mas a OAB não perdoou, enfim, aí a puniu. Né? E ela também já tinha um histórico já de mais de 20 punições, tal, por outros assuntos. E aí o pessoal não acreditou muito na versão dela, não. De que era uma propaganda ali para caçar cliente. Ela ia dirigindo, o pessoal ia anotando o telefone quando precisasse. Mas é isso, pessoal. Eu gostei muito de estar aqui com vocês, tá? Obrigado por terem me ouvido. Eu acho que a gente está aqui realmente num bate-papo, não é uma aula, né? A gente trocar experiências é o que vai nos ajudar a nos fortalecer e lutar cada vez mais pelos nossos direitos e prerrogativas. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por terem me ouvido aqui. Espero encontrá-los em breve presencialmente aí para um chopp e para um seminário com o nosso professor Denis Sampaio. Ô, Paulo, só tenho a te agradecer bastante esse tempinho. Eu sei que a tua vida é uma loucura. Toda hora eu vejo você está num local, está no outro local, está naquela correria da advocacia criminal que só vem crescendo bastante. Conheço há mais acho que mais de 15 anos aí, demos aulas juntos e vejo só crescimento aí no seu atuar. E esse crescimento que eu sempre venho passando. Quando a gente atua bem, com conteúdo, né, com capacidade, quer dizer, nos capacitando e também com ética, eu acho que a gente tende muito a crescer e a respeitabilidade em todos os ambientes acaba sendo identificada. Então, eu acho que esse bate-papo é muito interessante para todos e todas que estão aqui presentes, principalmente para os advogados, as advogadas que estão iniciando, ou mesmo para aqueles mais experientes, sempre bom termos essa troca de experiência. Eu só tenho que te agradecer e tenho certeza que todos que estão aqui e vão ouvir esse debate no meu curso vão também te agradecer, de certa forma, porque essa experiência é muito, 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 muito importante. Eu que te agradeço, Denis. Obrigado a todos e a todas, viu? Até o seminário presencial. Um abraço. Obrigado. Outro. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.